Pensar em coletar lesões primárias, evitar as lesões secundárias. Então, quando já tem ulceração, quando já tem ruptura do folículo, talvez não seja tão indicado. Raspar quando está na fase de pápula, talvez até pústula, mas daí para frente, quando já tem as alterações secundárias, pode não ser interessante a coleta porque tem menor quantidade de ácaro. Biópsia nos casos crônicos, quando já teve muito espessamento da pele, e no Shar-Pei, que é uma raça que tem suas particularidades nele, talvez só através de biópsia a gente consiga diagnosticar a demodiciose. Então, o diagnóstico é feito pela visualização do ácaro, em qualquer fase, inclusive a fase de ovos, e qualquer pedaço. Então, se encontrar uma cabeça de Demodex numa clínica sugestiva, já fecha o diagnóstico. Acho que a maioria do pessoal do grupo já tem intimidade com essa técnica, mas como a palestra inicialmente não era voltada só para o grupo, então tem algumas fotinhos do Durex. Eu, particularmente, não me dou bem com Durex. Eu tenho dificuldade de visualização porque eu acho que fica muito suja a lâmina. Tem muita coisa no Durex, muita cola, muito debris, me atrapalha a visualização. Só que por conta daquela lâmina que eu mostrei lá no começo, que eu visualizei o ácaro corado, foi um achado, mas foi um achado que me facilitou, porque hoje em dia eu coro a lâmina do Demodex, porque eu acho mais fácil visualizar Durex corado, porque o ácaro ele não pigmenta, se o ácaro estiver inteiro, ele não é corado pelo panótico, então eu uso 3 do panótico, coloco uma gotinha no Durex, igual cora para malacésia, mas quando eu vou fazer para Demodex eu também coro. Então, se o ácaro estiver inteiro, ele se destaca na coloração da cola e do debris que tiver em volta. Então, fica mais ou menos assim, ó. A lâmina do Durex fica bem suja, tem muita coisa na lâmina do Durex. Me incomoda e me atrapalha. Só que o ácaro, ele fica branquinho. Eu vou deixar essa foto depois separada para vocês. A menos que você corte o ácaro no meio, aí às vezes ele pode pigmentar e ele ficar pintado de azul também. Mas de qualquer forma eu acho que facilita a visualização. É uma coisa minha, se alguém quiser tentar e achar que facilita também, me ajuda bastante. O tratamento eu separei mais ou menos em tópico sistêmico, tratamento antigo versus moderno. O tratamento tópico, o que pode ser feito? Moxidectina tópica, que é o Advocate. Tem artigos que citam intervalos de 7 dias para pacientes graves e intervalo de 21 a 28 dias em casos leves a moderados. É um tratamento que sai caro, se for pensar em usar Advocate toda semana por 3 meses, não é um tratamento muito viável financeiramente, digamos assim. Mas tem na literatura, tem relatos de casos que funcionam, então é uma opção. O Amitraz, que eu nem sei se é mais usado hoje em dia. A Amitraz, antigamente, quando a gente não tinha opção, acho que até justificaria. Hoje em dia, não sei se é mais indicado, eu não uso, mas se for para usar aplicações semanais sem enxágue, então faz a diluição recomendada pelo fabricante, aplica no animal e deixa secar no tempo. Qual que é o porém disso? Ele é fotossensível, então não pode ficar no sol, tem que ficar à sombra. Tem um grande potencial de intoxicação, principalmente se tiver solução de continuidade na pele. Existem doenças de base que não podem ser usadas ao Amitraz, como por exemplo a diabetes, porque o Amitraz pode induzir a hiperglicemia. Tem associações de drogas que não podem ser feitas com Amitraz, então tem que ter muito critério e cuidado no uso. As medicações sistêmicas, que daí eu separei as antigas e as modernas, digamos assim. As antigas, que eu usava com mais frequência antigamente, são as lactonas macrocíclicas, que são as avermectinas. A que a gente tem disponível com aprovação de bula é o Mectimax, então na dose de 0,3 a 0,6 mg por quilo uma vez ao dia. E as versões das avermectinas injetáveis, a ivermectina, a doramectina, eu vou incluir a mox aqui nas lactonas também. Todas as injetáveis não tem indicação de bula para cachorro, não tem nem para espécie, quanto mais para o tratamento da dermatociose. Então são usos extra bula, que tem que ter cuidado, né? E tem que ter consentimento e de preferência termo assinado pelo proprietário. A moxidectina pode ser usada na dose de 0,2 a 0,4 mg por quilo CID ou a cada 72 horas. A versão injetável via oral.
E a doramectina pode ser usada até 0,6 mg por quilo semanal subcutâneo. Novamente, lembrando que uso extrabula com consentimento e termo de responsabilidade assinado pelo dono. Nunca, 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 nunca usar essas apresentações em raças com mutação no gene MDR1. Então, se você não for testar o exame de sangue, se eles têm essa mutação, não use nas determinadas raças. Collie, Border Collie, Pastor de Shetland, Australia Shepherd, Sheepdog, Pastor Alemão, Pastor Suíço, Pastor Belga, Whipped, Galgo, SRD e todos os mestiços dessa raça. Então, se tem dúvida e se não for fazer o teste genético, não use. Eu não coloquei, aqui não apareceu também, mas eu tinha acrescentado a milbemicinoxima. Ela não tinha disponível no Brasil, mas a Drogavet começou a manipular também, então é uma opção. Eu não tenho experiência com milbemicina. A dose, se não me engano, vai de 0,5 a 2 mg por quilo, mas a dose média, a dose mais usual é de 1 a 2 mg por quilo. Tem efeitos colaterais mais leves. Alguns cães podem ter sinais neurológicos leves e também não deve ser usada nas raças que têm mutação do gene MDR1. Então, é uma opção, talvez mais segura que as ivermectinas, para pessoal que talvez tenha uma restrição financeira, mas tem que ter os mesmos cuidados, porque os mesmos riscos de intoxicação. E os tratamentos que eu separei no que seria moderno, que são as ixazolinas, que a gente tem disponível atualmente, que é o Afoxolaner, que é o NexGard, o Fularaner, que é o Bravecto, e o Solaraner, que é o Simparic. Desses três, o único que tem indicação em bula para uso para sarna demodésica é o Simparic. Então, nem o Bravecto nem o NexGard tem indicação em bula. Então, segue as mesmas recomendações das avermectinas. Uso extra-bula, consentimento e termo de autorização. Para se precaver de qualquer dor de cabeça futura, né? Apesar de não ter indicação em bula, já tem embasamento de literatura, principalmente do Bravecto. Eu encontrei menos artigos do NexGard, mas tem um, eu acho. Do Bravecto tem um pouco mais. Então dá para ter esse respaldo de literatura, porém não tem o respaldo de bula e nem do laboratório em si. Porque não tendo indicação do laboratório para aquele uso, não obrigatoriamente ele precisa te respaldar de uma eficácia sobre aquilo. Já utilizei os três como tratamento de demodiciose. Antes de ter o Simparic, usei os outros dois por várias vezes. Então, assim, o NexGard, naquela minha paciente com lúpus, que estava com uso de 3 imunossupressores, eu não quis usar a ivermectina porque ela tinha uma alteração hepática medicamentosa. Não quis usar o Bravecto porque eu achei 3 meses muito tempo, eu não sabia o que esperar de reação dela. Então, naquela paciente, eu escolhi aquele protocolo inicial de uso do NexGard, que foi publicado no uso de 14 dias. Nela, comecei a usar o NexGard cada 14 dias e monitorar a função hepática à medida que eu fui fazendo o desmame das drogas imunossupressoras. Naquela paciente, à medida que eu fui parando de usar os imunossupressores, na verdade, quando eu já não estava mais usando, eu vi que a função hepática dela começou a aumentar. Não estava batendo as coisas, porque eu estava reduzindo o uso de um imunossupressor e a função hepática estava ficando ruim, ALT, FA. E aí eu fui ver se de repente a droga que eu estava usando não podia estar prejudicando de alguma forma. E ela tem um grau de metabolização hepática. Ao invés de 14, eu tive que passar para 28. Ela continuou tendo alteração hepática. E eu não sei se por causa da droga, se porque ela tinha lúpus. Enfim, estou relatando o que aconteceu. Nessa paciente eu tive que usar com intervalo de 35 dias, mais ou menos, o NexGard. A função hepática ficou bem, só que o tratamento dela durou 6 meses. Então, assim, tive uma resposta positiva com a medicação, só tive essa dúvida com relação à função hepática, né? Porque eu entrei em contato com o laboratório, mas era muito nova a droga, ficou nessa de ter metabolização hepática, toma cuidado. Então, uma coisa que hoje em dia eu tomo cuidado com esses pacientes que têm doença de base com alteração hepática, já eu faço um monitoramento um pouco mais rígido. Minha experiência com Bravecto uma dose só não foi suficiente na minha experiência. Usei em paciente saudável, digamos assim, sem doença de base, usei em paciente com Cushing, tive que fazer uma nova dose.
Então também tem essa dúvida se o intervalo realmente é a cada 3 meses ou se faz intervalo mensal de uso do Bravecto, qual que seria o melhor para ter uma resposta mais rápida. Eu tenho essa dúvida, não encontrei nenhum artigo que elucidasse completamente essa minha dúvida, porque os que eu encontrei diz que tem uma diminuição da carga parasitária no primeiro mês de uso e a minha experiência não foi essa, então tenho essa dúvida. Ultimamente tenho usado o Simpari, que gosto, principalmente porque tem respaldo em bula, se der qualquer problema liga no 0800. Mas também não é um tratamento curto, a média que eu tenho visto de tratamento é de 3 a 4 meses, até eu conseguir dar alta terapêutica para o paciente. Então, tem as referências bibliográficas que embasam o uso do Bravecto, caso queiram consultar. Então, tem a do... deixa eu ver aqui. O que compara... esse daqui é o último que saiu da Tailândia, que faz só o uso do Bravecto. Tem o que compara o Bravecto com o Advocate. E o curioso é que quando lançaram essas drogas, a gente até brincou no grupo que a dermatose ia se tornar rara, porque exterminar os ácaros, já que a galera usa para pulga e carrapato de uso mensal, que a gente não ia ter mais ácaro. Mas aí o Ferrer resolveu ver se essa é verdade, se essa máxima é verdadeira. O que ele fez? Ele testou os cães que estavam tomando Bravecto e NexGard, fez PCR da galera que estava usando e o PCR continuou positivo. Então, assim, não necessariamente termina os ácaros da pele. O trabalho dele foi, acho que, saudáveis. Ele acompanhou os cães por 90 dias e fez o PCR dos cães em uso de NexGard e Bravecto e ainda dava positivo no PCR. Eu achei bacana porque, baseado nisso, respalda mais ainda o conceito dos linfócitos T, da exaustão dos linfócitos T, que na verdade o tratamento não esteriliza essa pele, não mata todos os ácaros, porque mesmo tomando os medicamentos para tratamento, ainda é possível ter um PCR positivo para Demodex, mas que o tratamento visa só diminuir a carga parasitária. Achei bacana associar as informações e acho bacana que Ferrer fique insistindo nesses trabalhos que matam as nossas curiosidades. Vamos ver se vem outros trabalhos mais pra frente dele, né? Os tratamentos coadjuvantes, que são os tratamentos de suporte para as outras alterações causadas pela sarna. Então, antibiótico sistêmico, se tiver piodermite, pode ser usado shampoo de clorexidina de 2 a 3% nesses pacientes que têm uma foliculite, furunculose, um quadro mais grave de contaminação bacteriana. Pode ser usado peróxido de benzoíla, 2,5%. A questão se ele faz flush de folículo ou não faz flush também acho que já foi meio questionada, mas na teoria ele faz a limpeza dos folículos pilosos, faz a remoção dos comedões e trata a piodermite secundária. Lembrando que ele pode ser um agente irritante, então tem critério no uso também, e não usar em Schnauzer. Associação de dieta de boa qualidade. O uso de imunoestimulante não tem comprovação científica de que aceleraria o processo de cura. E a castração de modo a evitar o cio, já que o cio nas fêmeas podem predispor ao aparecimento, precipitar o aparecimento dos quadros de sarna demodésica pela alteração hormonal que ocorre na pele, que leva a algumas alterações de barreira. Então, o cio pode precipitar nas fêmeas e a castração seria parte do tratamento para elas. Por quanto tempo tratar? Esse é um porém que eu vejo muito erro ainda na clínica, principalmente quando eu já recebo paciente mexido, que o pessoal se baseia muito pela melhora visual, e no caso da sarna demodésica não é assim que a gente tem que fazer. O tempo médio de tratamento da sarna é longo, é de 2 a 6 meses, o tratamento normal. Então tudo bem se o tratamento durar 6 meses, porque é um tratamento que a gente espera que vai ser longo mesmo, não é porque está durando 4, 5 meses que está dando errado, é porque é o tempo previsto. Então, em média, o máximo, né, talvez por volta dos 6 meses, desde que vai tendo uma progressão, uma melhora progressiva, não tem problema chegar até 6 meses. Só que quando a gente para o tratamento, a gente só vai parar de medicar esse paciente, independente com o que quer que seja que esteja sendo feito, quando a gente tiver 3 raspados negativos com intervalo de 15 dias cada, ou, como vem citando alguns trabalhos, 2 raspados com intervalo de 30 dias entre eles. Então a gente vai ficar só raspando
fazendo fita que seja, de 45 a 60 dias. Então não tem como um tratamento para sarna ambunésica durar 30 dias se a gente vai ficar de 45 a 2 meses raspando para poder dar alta. Então, se for basear na recomendação de dois raspados negativos com intervalo de 30, 60 dias é só de monitoramento. Então, não tem como o tratamento durar menos que 2 meses. Os raspados também tem que ser feito em quantidade, então de 4 a 6 raspados, não adianta fazer um raspadinho só, considerar aquilo como controle parasitário, porque não é assim. Então a gente vai ter que raspar 4 a 6 locais de preferência distantes entre si, ou até mesmo os locais iniciais que foram raspados, desde que tenha anotado, desde que tenha memória de onde foi raspado, né? Eu, particularmente, gosto de fazer o primeiro raspado de controle com 30 dias, mesmo tendo sinal clínico, porque eu avalio só a diminuição de carga parasitária. Então, com 30 dias, eu peço retorno a cada 30 dias para o proprietário ter esse compromisso, mesmo que não tenha tido melhora absurda, mas eu quero ter um controle daquele paciente se está tendo infecção secundária ou não. Então, eu faço retorno a cada 30 dias e faço raspado a cada 30 dias, independente de cura ou não, para observar se está tendo diminuição de fases jovens, tem menos ovo, menos larva, se os ácaros estão vivos, se estão mortos, está diminuindo em quantidade. Então eu gosto de fazer esse acompanhamento. Mas para poder dar alta do tratamento, a gente faz o primeiro raspado na ausência de sinal clínico. Então assim, sumiram todas as lesões, o animal está esteticamente bonito, não tem mais alteração clínica, aí vai começar a fazer os raspados para alta terapêutica. Sempre 4 a 6 lugares distantes entre si. De preferência, tenta perguntar para o proprietário qual foi o último lugar que repelou. Na verdade, mais um motivo de eu fazer o retorno a cada 30 dias, porque daí eu sei qual vai ser o último lugar que tenha repelado e vou raspar naquele lugar, no último que cresceu pelo. Então, o animal tá bonito, tá saudável, não tem mais nenhuma lesão de pele, raspa. Deu negativo, continua tratamento, 15 dias, volta, raspa. Deu negativo, continua tratamento, mais 15 dias, raspa, negativou, alta terapêutica. Só que daí também tem que saber que tem diferença entre alta terapêutica e alta clínica, tá? Alta terapêutica é quando a gente vai falar pro dono, olha, pode parar de dar medicação, caso queira, né? E porque já deu 3 raspados negativos, ou 2, com intervalo de 30 dias, então a alta terapêutica é só o momento de parar de medicar. A alta clínica, a gente vai dizer que o animal está em alta clínica só se ele ficou 12 meses sem recidiva do quadro. Então, parou de tratar, se ele ficou 12 meses sem nenhuma alteração cutânea, aí ele está de alta clínica do quadro de dermatociose. Nesse intervalo de tempo dos 12 meses, ao menor sinal de qualquer alteração cutânea, seja primária ou secundária, raspar para ver se não está tendo reincidência do quadro. Aí, feito tudo isso bonitinho, diagnóstico, acompanhamento, tratamento, tudo maravilhoso, existe uma porcentagem da galera que não vai responder. A literatura cita que menos de 10% são incuráveis, que podem permanecer com lesões que não chegam a curar ou não chega a ter um raspado negativo, não chega a negativar os raspados, ou que podem curar e recidivar. Então, existe uma parcela da população que pode ter esse quadro. Esses animais, o que pode ser feito é manter a terapia. Então, a terapia que deu certo para os negativos, para os raspados negativos, mantém terapia. Com essas drogas mais modernas acaba sendo mais seguro, porque elas têm indicação de uso, de ficar usando todo mês, cada 3 meses mesmo. Na época que só tinha as ivermectinas, acabava fazendo uso de ivermectina em impulsoterapia, digamos assim, nesses pacientes incontroláveis. Ou a outra opção de repente, trocar de fármaco. Então, um animal que você já está 6 meses, 7 meses, continua positivando, o negócio não evolui, e de repente tentar trocar de classe de medicamento. Então, você estava usando a vermectina para ixazolidas ou ao contrário, e buscar a causa de base, se nesse meio tempo não apareceram outras coisas, outras doenças, neoplasia, doenças hormonais, aquele mesmo esquema de buscar se não está havendo outro problema, leishmaniose nos dias de hoje. Então, essa é uma opção para a gente, para os tratamentos que não estão evoluindo tão bem. Eu coloquei prevenção entre aspas, porque sendo uma doença genética hereditária, a gente não tem como prevenir ainda, já que a gente não sabe qual que é o gene alterado. É uma prevenção de recidivas, digamos assim. Então, uma das opções, talvez, o uso ad eternum dos preventivos, entre aspas, que seriam as drogas de tratamento. Então,
manter para sempre com tratamento via oral, manter para sempre com advocate tópico, de repente seria uma opção para evitar recidivas. A questão da castração, que é a questão mais difícil para a gente lidar com o proprietário, principalmente se a gente está lidando com o criador, mas uma forma de prevenir doenças genéticas é tirando da reprodução, é não perpetuando, não levando para frente esses genes. Então, a castração ou retirada da reprodução dos padeadores de animais doentes, porque se sabe, né, que tem um fator genético hereditário na forma juvenil generalizada, mas ainda não se sabe o modo de herança. Não sabendo o modo de herança, é melhor evitar qualquer modo de herança, qualquer forma de passar isso à frente. Tanto macho como fêmeas, não é sexo específico, então tanto machos como fêmeas devem ser tirados da reprodução no caso de uma ninhada positiva. Não se sabe quantas gerações, então teoricamente se teve uma ninhadinha acometida. Tirar o pai e a mãe e vô, bisavó, não se sabe quantas gerações atrás deveria tirar, mas teoricamente o máximo possível, acredito eu. Como foi dito anteriormente, o cio pode piorar ou precipitar as crises, então a castração entra como prevenção e tratamento no caso das fêmeas, como parte do tratamento, né? E acredita-se que pode haver um fator recessivo de transmissão, porque numa ninhada às vezes de 10 filhotinhos, 2, 3 só podem vir positivo na fase, à medida do crescimento podem ter 2 ou 3 só positivos e os outros não, então pode ter um fator recessivo. Só que se isso acontecer, de 10 filhotes, 3 serem positivos, os 10 têm que ser tirados da reprodução, justamente porque não se sabe qual que é o fator hereditário envolvido. Então, se dos 10, 3 são positivos, os 10 mais o pai e a mãe deveriam ser tirados da reprodução. A teoria é essa, na prática a gente tem um embate para vencer aí, né? No Kirk até cita o último parágrafo do tópico, o último parágrafo do capítulo de demodeciose do Kirk, ele fala que nos Estados Unidos eles não tratam os cães que não vão ser castrados. Então, você pega, mesmo de proprietário ou de canil, se o proprietário não se compromete à castração, eles não tratam. Então, talvez uma forma rigorosa assim, de atuar pudesse ter um pouco mais de controle no futuro de uma doença genética hereditária, né? No Brasil é um pouco complicado, mas quem sabe, né? Hoje em dia a gente castra mais até do que antigamente. A maioria dos filhotes a gente já recebe com 1 ano, 2 anos já castrados, o que é bom. Mas a gente ainda tem um embate com os criadores, né? Era isso que eu tinha para falar de sarna demodésica. Talvez não tenha dado para ver muito bem os slides, eu tentei adaptar aqui de uma forma para ficar fácil de ver. Tem o Kirk que tá me ajudando aqui, ó. Tem o Kirk e tem o Larson embaixo, que não dá pra ver, estão dando um suporte aqui no monitor para eu conseguir gravar. Espero que eu possa te ajudar de alguma forma com as informações. Me digam o que vocês acharam, depois me comentem no tópico lá que eu vou deixar no grupo, se vocês gostaram. Caso tenham gostado, a gente pode se programar para fazer mais dessas videoaulas, digamos assim, inspirada nos vídeos que eu vejo de quem eu admiro. Aí vocês podem me sugerir algum tema, alguma coisa a gente fazer mensal, não sei, daí eu vou ter que pensar sobre, mas estou aberta caso vocês gostem de fazer outras apresentações desse tipo. Espero que tenham gostado, obrigada por assistir, um beijo.